Olá, tudo bem? Você está no Café com Política para acompanhar, como sempre, diariamente, de segunda a sexta-feira, uma conversa sobre assuntos da capital, da região metropolitana, do país e do mundo. De vez em quando a gente trata de política em todas essas dimensões. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o café com uma preocupação da região metropolitana e da capital mineira. Antes disso, eu quero pedir a sua gentileza de se inscrever no nosso canal, youtube.com/otempo. Primeiro se inscreva, depois acione as notificações e aí você pode acompanhar todos os outros conteúdos que nós trazemos aqui de O Tempo diariamente para você. Adriana Ferreira está aqui comigo na bancada do café. Oi, Dri, como vai? Oi, Guilherme, tudo bem? Vamos para mais um bate-papo e falando sobre um assunto que tem preocupado os moradores da região metropolitana. Tem, e olha, é um assunto, Adriana, que curiosamente, depois de muito tempo de falar de embates ideológicos por muito tempo, e ainda eles serem a maioria das disputas nas câmaras, nas assembleias, esse parece ter juntado PL, PT, PSOL, PCdoB, PP e todo mundo nessa conversa. Bom, vamos direto ao ponto aqui para conversar com o vereador da cidade de Vespasiano, o vereador Andrés Versés, está no seu segundo mandato. Obrigado por estar conosco, seja bem-vindo ao Café com Política, vereador. Obrigado, Guilherme, obrigado, Adriana, pela oportunidade de estar aqui em mais um canal, falar um pouquinho sobre política, e principalmente sobre um assunto tão pertinente e importante, sobre a questão do pedágio ali no Vetor Norte. Pois é, vereador, o senhor tocou nesse ponto, ele parece estar unindo gregos e troianos, contentes e descontentes, yin e yang, contra a proposta de instalação de pedágio que foi apresentada pelo governador Romeu Zema, contemplando 3 rodovias municipais, aliás, 3 rodovias estaduais, né, de competência do governo do estado, mas que estão atingindo municípios diversos da região metropolitana. Primeiro ponto que eu queria saber, vereador, qual é a avaliação de vocês, parlamentares, e de quem está na região metropolitana, porque essa é uma voz pouco ouvida até agora nessa conversa, sobre a proposta do governador Romeu Zema? Ela é boa em alguma medida? Ela é ruim de tudo? Ela é aceitável e precisa de aprimoramento? Em que espaço dessa discussão o senhor coloca a cidade de Vespasiano e o seu mandato? Então, Guilherme, a gente fala assim, que a gente sabe que progresso tem que vir e algumas coisas precisam melhorar. Mas o pedágio no Vetor Norte a gente acha um absurdo, principalmente alguns pontos. Querendo ou não, são praças de pedágio que estão próximos um do outro. São 2 km, 3 km, no máximo 15 km um do outro, uma praça do outro. E a gente sabe, querendo ou não, a linha verde, que aí vamos dizer assim, de Belo Horizonte até Vespasiano, até Lagoa Santa, vão no aeroporto de Confins, a estrada tá boa, a via está boa. Então não tem justificativa de falar precisa de pedagiar para melhorar a estrada, para melhorar asfalto, iluminação, dentre outros. A gente sabe que pro lado, vamos dizer, na 424, região de Matozinhos, para Sete Lagoas ali, a gente concorda plenamente que precisa dar uma melhorada mesmo, porque querendo ou não, a estrada tá muito ruim. É uma estrada de uma única situação do asfalto, pior ainda. E também ali eu falo assim, de Lagoa Santa, de Jaboticatubas para frente, que é Santana do Riacho, que a gente também tem uma pista, uma única, para expandir até mesmo para a questão da Serra do Cipó, seria também viável, que querendo dar aí mais segurança para os próprios visitantes. Mas o que a gente não concorda é desses pedágios próximos, principalmente a capital mineira. A gente fala assim, de Belo Horizonte para Vespasiano, é 28 quilômetros de diferença. E você indo para o aeroporto, você tem que pagar 3 pedágios para chegar lá. O que a gente não concorda com isso, porque não vai ter benefício nenhum para a cidade, vão ser de Vespasiano, de Lagoa Santa, São José da Lapa, Confins, Pedro Leopoldo. Essas cidades mesmo vão ser benéficas em nada, porque já está tudo bom, essa questão principalmente da estrada. O que a gente percebe é que as cidades da região metropolitana estão cada vez mais conectadas e mais próximas de Belo Horizonte. Então, por exemplo, a linha verde, ela se torna quase que uma avenida, né, ligando algumas cidades da região metropolitana a Belo Horizonte. Tem muita gente que sai de cidades da região metropolitana para trabalhar em BH, vão e voltam, né? Então há esse trânsito de moradores, esse fluxo de trabalhadores também. Parece, o que a gente tem visto e acompanhado, que há meio que uma unanimidade em relação ao questionamento em relação ao pedágio, pelo menos na região metropolitana. Como é que está sendo feito essa articulação entre vocês, parlamentares das cidades, né, que estão próximas e que serão afetadas por esse pedágio, e também essa articulação com Belo Horizonte, articulação com Contagem, né, com outras cidades mesmo da região metropolitana, e também a tentativa até de conversar com o governador Romeu Zema, né? Sem dúvida, Adriana, eu falo assim, graças a Deus, o Legislativo do Vetor Norte se uniu. Recentemente nós tivemos uma reunião na Câmara Municipal de São José da Lapa com vereadores de Vespasiano, São José, Lagoa Santa, Confins, Pedro Leopoldo, para um bem comum.
barrar o pedágio, tentar barrar. A gente sabe que não é jurisdição do Legislativo Municipal, a gente sabe que a gente não tem esse poder, mas a gente tem um poder junto com a população para tentar segurar e dar governo, vamos dar uma olhada aqui, a gente precisa ser ouvido. Porque, infelizmente, Adriana, teve 2 audiências públicas só, audiências públicas, sim, infelizmente, que o governo escondeu. Tanto é que teve uma audiência pública em Vespasiano, no meados de final de novembro, mais ou menos, se eu não me engano, acho que foi dia 28 de novembro, onde que a divulgação para a audiência pública seria uma coisa e a audiência pública foi sobre pedágio. Ou seja, a população não estava nem ciente que iria acontecer. Então, naquela minha fala também, nessa audiência pública, foi contestando sobre isso. A gente precisa ouvir todas as cidades sobre informação, sobre sugestão que precisa. Não é interessante fazer audiência pública nas cidades, não? É isso que foi até falado isso ontem na audiência pública na Assembleia, onde a ideia é dividir mesmo essas audiências públicas em cada município. Que é o correto. Porque, querendo ou não, o cidadão daquele município vai ser penalizado. Igual você mencionou muito bem, as cidades são interligadas entre si. Hoje, eu falo assim, não tem divisa entre Vespasiano, Lagoa Santa, São José da Lapa, Confins e Belo Horizonte. Você não vê divisa separando o Rio, que é um município. A gente vê praticamente que é tudo na mesma cidade. Um exemplo que eu falo é cidade administrativa. Cidade administrativa tá aqui, que é Belo Horizonte, do outro lado do viaduto ali, que é a região do Morro Alto, que é Vespasiano. Então, não tem essa diferença. E querendo ou não, eu falo assim, um município depende do outro. A questão da saúde, todos os municípios da região metropolitana dependem de Belo Horizonte. Outras têm interligação entre Vespasiano, Lagoa Santa, como também nós temos a UPA, que atende todas as regiões aqui da nossa cidade do Vetor Norte, que é uma UPA 24 horas que a gente tem. Então, as cidades são interligadas. E voltando à questão, hoje, graças a Deus, o Legislativo do Vetor Norte está unido, pedindo mesmo. Nós tivemos uma reunião ontem com a CEINFRA, infelizmente foi um pouco mais tarde, onde foi convidado alguns vereadores, foi de uma reunião de última hora, até mesmo o próprio subsecretário informou que a ideia é ir nas próprias câmaras municipais, ter audiências, para ouvir mesmo de fato e tentar barrar ou segurar ou postergar essa questão do pedágio, que querendo ou não, já chegando em junho, já vai dar pelo edital, já vai estar lá no bolso de valores lá em São Paulo. Só fazer uma correção aqui antes, Guilherme, porque eu citei aqui a cidade de Contagem, mas foi um ato falho, porque a gente está falando do Vetor Norte que vai ser impactado pelo pedágio, é só isso. O cidadão de Contagem, em algum momento, que vai fazer o percurso para Confins, ele também entra nessa conversa, como de Betim e tantos outros que estão na região metropolitana também. Vereador, tem este ponto que foi apresentado pelo governo, e me parece que há algumas evidências em contrário dessa alegação que foi feita, de que as audiências foram absolutamente abertas, transparentes, cristalinas, né? Eu ouvi um argumento recentemente de, por exemplo, olha, se o governo queria um debate mais aberto, talvez não tivesse feito a apresentação desta licitação num sábado no Diário Oficial, né? Podia ter feito uma discussão um pouco melhor. O governo surgiu também no debate a reboque das manifestações que começaram a ser feitas pelo senador Cleitinho, por outros parlamentares de outras legendas. Aqui eu estou nominando o senador apenas como simbolicamente um nome muito conhecido. Na avaliação do senhor, o governo errou a mão. O governo abriu alguma linha de conversa da maneira que deveria ter feito. E assim, deveria ter um caminho qual? Para adotar uma conversa mínima. É deixar os prefeitos conversarem primeiro, é conversar governo e prefeitos, é conversar secretário de infraestrutura e vereadores. Como é que o senhor imagina que deveria ter sido feito num cenário ideal? Guilherme, eu acredito que deveria ser feito igual foi feito ontem. Ontem teve reunião no CEINFRA, tanto com os prefeitos como os presidentes da Câmara e alguns vereadores que estiveram nesse primeiro momento até para repassar. Infelizmente eu falo assim que o governo de Minas maquiou essa questão de ouvir a população. Teve 2 audiências públicas, uma em Vespasiano, que até então não era sobre esse assunto, e uma na cidade administrativa. Afinal, quem vai na cidade administrativa para ouvir a audiência pública? É difícil, até mesmo a questão de toda a população ir lá para esse quesito, vamos dizer assim. E a outra, eles abriram um canal por meio de um e-mail, onde eu ouvir algumas sugestões, mas nenhuma daquelas sugestões possivelmente não foram acatadas. Ou seja, então nesse modo, o próprio governo não escutou. Agora sim que voltou um pouco atrás, um pé no freio, falando que vai estar ouvindo, esperamos que possa estar ouvindo mesmo. Eu falo assim, querendo ou não, é uma situação que o pedágio vai dificultar a vida de todo mundo. Principalmente eu falo isso, os cidadãos do Vetor Norte, mas toda a região que depende do aeroporto também. Que querem, igual você mencionou, são moradores de Contagem, Belo Horizonte, Betim, ou seja, toda a região nossa que depende do aeroporto vai pagar pedágio. Aí a gente leva aí pro próprio mesmo quem que é o prestador de serviço, que vai ter ido e volta várias vezes, vai para Belo Horizonte, ou vem aqui para Confins 3 vezes. Eu mesmo, por exemplo, teve um dia que eu vim 3 vezes em Belo Horizonte a serviço. Então a gente tem que colocar na ponta, na caneta, o que vai ser esse dificultou. Quanto que vai sair, vamos dizer assim, do bolso do cidadão, e isso eu falo assim, independente da sua classe social, ou você tem um cargo de vereança ou algum outro cargo de gestão pública,
ou um cidadão comum. Todo vai sair do nosso bolso. Um exemplo que eu falo, eu fiz até um vídeo reforçando sobre a questão o que vai sair do nosso dinheiro de alimento. A gente sabe que a inflação está aí, ou seja, o custo de alimento está muito caro, mas isso é um fator muito agravante que um morador mais ou menos de vez por exemplo vai pagar em torno de R$75 a mais que vai sair do seu bolso por questão do alimento. Esse é um cálculo por mês que você está fazendo? Por mês, isso. Lagoa Santa é mais ou menos R$160 que vai sair do seu bolso para você pagar a pedágio que vai sair do alimento. Então são fatores que a gente precisa reavaliar mesmo, o governo é necessário reavaliar e ouvir toda a população do Vetor Norte, e não só impor. Na audiência pública que houve na Assembleia, no projeto há a especificação de que haverá descontos progressivos para aqueles moradores, né, que utilizam com frequência as vias que serão, onde serão instalados os pedágios. Ontem, se não me engano, foi essa semana, a deputada Bela Gonçalves, ela pontuou exatamente essa questão, falando que o desconto de 50% não resolve, porque tem os outros 50% para pagar. O senhor concorda com isso? Concordo. Tem os outros 50% que não sai do bolso. É uma coisa que a gente não precisa, igual eu falei, volto a minha fala de novo. Aqui da nossa região próxima à capital, a estrada tá boa, não tem, o que vai melhorar ali? É uma coisa que foi até falada, que também eu acredito que eu não vi isso no edital, que é retirada de animais, que é um outro fator também que a gente precisa, mas isso não fala no edital, que vai ser retirado para a própria concessionária essa questão de alguns animais nas ruas, que também na 424 é um grande perigo, que a gente sabe que tem esses animais, cavalos, animais de grande porte. Ficam soltos. Ficam soltos na via. Infelizmente causa próprio acidente e algumas questões de fatalidades também. Então, mas eu falo assim, a questão é que tem que jogar para todo mundo a conversa. Eu sei que lá na própria Assembleia está tramitando vários projetos de lei, tanto na questão da PEC, como também projeto de lei de proibir essa questão de tanto pedágio na região metropolitana e tanto pedágio em poucos quilômetros um do outro, que é essa que a gente está com a praça de pedágio. E é bom até reforçar, igual até eu vi uma fala do Vanderlei, que a questão do próprio aqui não é praça de pedágio, vai ser aquele... Free flow. Free flow, isto. Que é pior ainda. Como é que você vai saber se você foi, quanto você vai ter que pagar? Como é que vai ser notificado isso? Então é uma situação mais delicada ainda, né? O governo apresentou um argumento, e eu quero a avaliação do senhor sobre ele, vereador. Isso foi vocalizado, inclusive, pelo governador Romeu Zema, ao dizer que, olha, na defesa do pedágio nas rodovias, de dizer que isso implicaria, inclusive, numa melhoria no transporte metropolitano. Então dizer que de Belo Horizonte para Vespasiano, para Lagoa Santa, para Sete Lagoas, o transporte poderia melhorar. O senhor vê alguma relação entre uma coisa e outra? Guilherme, melhorar esse transporte público bom, né? A gente sabe, aí é uma coisa que a gente já bateu muito na Câmara no meu primeiro mandato, sobre a questão do próprio transporte público, sucateado, querendo uma móvel pegando fogo. Somente eu falo da linha da estação do Morro Alto, infelizmente tem uma empresa aqui que pegou todo mundo, comprou as empresas todas, virou um monopólio todo, Caçaritu, a gente nesse quesito. Então são ônibus tudo sacateados, ônibus velhos, ônibus caindo ao pedaço, sem pneu, sem garantia mesmo. Então se vai dar qualidade para isso, primeiro é a questão do transporte público. A gente tem que ter mais horários, que eu falo assim, na pandemia cortou vários horários, diminuiu vários horários, ou seja, hoje a gente vai em todas as estações de ônibus, seja ela do Morro Alto, seja ela Justinópolis, seja ela São Benedito, vai ver tudo cheio. Os ônibus dos móveis estão tudo lotado. Se a quantidade melhorar o transporte nesse sentido, beleza, mas a gente sabe que não vai. Na audiência pública, só para eu completar neste ponto específico, na audiência pública que o senhor mencionou, realizada em Vespasiano, em algum momento foi tratado o transporte público com essa relação? Não foi tratado nada. É porque em relação ao transporte público também, Guilherme, foi falado pelo próprio secretário Pedro Bruno sobre os pontos de ônibus. Mas eu queria só colocar aqui, eu não sei se você concorda, vereador, que o transporte público é muito mais do que ponto de ônibus, né? Mas uma das justificativas do governo era a implantação de mais pontos de ônibus. Mas sem dúvida, né? Mais dignidade também, né, Adriana? Eu falo assim, pelo menos a gente vê, igual recentemente, recebi no meu gabinete um ponto de ônibus na 424, que é impossível você ficar lá dentro. Tem um outro ponto dentro ali da linha verde na marginal, que é obrigação no DR, que não tem ponto. O próprio cidadão fica ao sol ou à chuva ali ao ver navio, porque não tem ponto, ou seja, não tem aquela sacada. Independente disso, além de ponto de ônibus, eu falei, tem que ter mais horário.
A gente precisa de ônibus bons, não adianta. Eu vi que agora, recentemente, o próprio governo injetou, ou seja, comprou novas frotas, que tenhamos mais ainda, mas isso não é igual. Eu fui até a questão da própria fala da Bela, da própria deputada, que isso era obrigação da própria empresa. A gente sabe que o próprio setor hoje do transporte público mudou muito. Eu falo assim, a realidade mudou muito de alguns anos atrás, os próprios contratos deveriam ter essas mudanças, que infelizmente as empresas, eu falo assim, nesse sentido, nenhuma empresa de ônibus, dependendo, não vai pegar um contrato se não for subsidiada. Eu falo nisso, um exemplo claro, em Vespasiano nós tivemos uma situação muito triste, é a questão do transporte público, nós ficamos sem um transporte na cidade, e a gente teve que subsidiar para que uma empresa tivesse interesse em pegar essa licitação. Então, nesse quesito também tem que se pensar, ou seja, a realidade hoje não depende só de passagem, a empresa vai conseguir sobreviver. Porque fora tem outras situações, como no modo popular, tem aqueles heróis, vamos dizer, que pula roleta, que infelizmente não paga, o próprio o Vale Transporte. E uma outra justificativa também do próprio secretário é de que essa seria a única forma, isso nas palavras dele, de melhorar as estradas. Esses trechos. O senhor concorda? Não concordo. Porque existem outras formas? Existe, o governo tem dinheiro, André. Aqui tem. Eu falo assim, nesse ponto aqui, da linha verde, quanto tempo, querendo ou não, foi na época do governo Aécio Neves, se não me engano, logo quando inaugurou a linha verde, isso acho que foi meados de 2005, nem lembro, 2004. Tem um 2002, pedaço inaugurado junto com a gestão Aécio Neves ao mesmo tempo que outro foi expandido com a gestão Márcio Lacerda como prefeito de Belo Horizonte. Então ali você já tinha 2008, mas a construção se inicia antes disso, 2005, 2006. Então vamos pôr mais ou menos 20 anos. Você vê que poucas coisas que tiveram que mudar ali, principalmente na linha verde, que é um concreto. Então foram algumas coisas que mudaram. A gente sabe que é uma situação que agora melhorou, até mesmo por meio de uma verba parlamentar e apoio da própria deputada estadual Nayara Rocha, foi a questão da iluminação. Que querendo ou não, passou uma situação que os próprios municípios eram responsáveis da iluminação. Então hoje o Estado também fez essa mudança. E pior ainda, a gente viu que recentemente o próprio governo de Minas vai estar recapeando toda a 424. Então, uma coisa que também a gente falou, para que vai recapear, vai gastar dinheiro agora para você dar para uma situação, uma empresa concessionária privada? Então, uma coisa que a gente fica naquela dúvida também, para que agora, já que vai ter uma concessionária, se for privativado? Nós estamos indo para o final da nossa conversa, vereador, mas eu quero aproveitar este episódio da relação institucional entre prefeitos e governo de Minas Gerais, governo Zema, para lhe perguntar no macro, no somatório da gestão. A relação, estamos no 6º ano de governo Romeu Zema, o senhor está também perpassando mandatos coincidentes com o dele. A relação é boa com o seu município? Tem coisas entregues pelo governo do estado que são satisfatórias na sua avaliação? Tem algo que não está sendo bem feito nessa relação? Ô Guilherme, a gente não pode ser hipócrita de falar que não está. Eu falo assim, hoje, graças a Deus, o governo mudou a realidade um pouquinho. A gente sabe a situação que passou com, infelizmente, governos anteriores, o estado que Minas Gerais se encontra. Hoje, graças a Deus, Minas está tentando voltar, sabe das dificuldades. Votei em Romeu Zema, não é por isso que eu não vou deixar de criticar, de apontar algumas coisas que precisam melhorar. Eu acho que isso é bom a gente salientar nesse quesito também. Graças a Deus, o Vespasiano hoje, com a própria deputada, está tendo alguns respaldo. Hoje a gente vai ter um próprio hospital de referência do região do metropolitana. Então hoje o Estado também está abarcando sobre isso. Eu estou falando da deputada Nayara Rocha, do PP. Da Nayara Rocha, que conseguiu o próprio hospital regional, que vai estar atendendo ali toda a nossa região. O próprio também centro de hemodiálise também vai ter uma outra, que vai também desafogar um pouco a própria capital. Então a gente vê que o próprio governo de Minas tem esse olhar aqui para a cidade. Mas esse ponto do pedágio, eu acredito que para todas as cidades é muito crítico, do vetor norte. A gente teve, assim que surgiu, né, essa discussão sobre o pedágio, um vídeo do senador Cleitinho, imagino que o senhor tenha visto. O senador Cleitinho, ele tem uma maneira muito peculiar de lidar com as situações, e ele sugere até mesmo um desvio para que as pessoas burlem o pedágio. Eu queria saber se o senhor se sentiu representado naquele vídeo, ou o senhor como parlamentar, como cidadão de Vespasiano, ou até mesmo em contato com outros parlamentares, se vocês da cidade da região metropolitana se sentiram representados, se essa é a melhor forma, porque houve inclusive uma reação da
própria Agência Nacional de Transportes Terrestres, falando que isso é crime. Eu também sou muito nessa, né? Acho que eu sou muito mais de conversar, de articular, não do embate. Não adianta a gente fazer uma coisa que é crime, que é lei, que você pode ser penalizado lá na frente. É muito mais fácil você chegar e falar, vamos ver o que a gente consegue, se está melhorando. Esses pontos são negativos, então a gente não concorda. Vamos jogar mais para frente, igual eu falei, vamos pôr mais, onde que precisa mesmo, real necessidade de novas vias de pedágio, não aqui na cidade. Então, nesse ponto meu, eu sou muito mais da conversa mesmo, não num embate de burlar leis sobre esse sentido. Essa não seria a saída. Essa não seria a saída, para mim não. Nós conversamos com o vereador de segundo mandato da cidade de Vespasiano, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, vereador Andrés Versese, a quem a gente agradece muito pela participação aqui no Café. E é sempre bom, vereador, termos também a região metropolitana. A gente acaba tratando muito da cidade de Belo Horizonte porque ela é uma espécie de amplificador de muitas questões, mas essa é uma em que vereadores de Belo Horizonte, de Vespasiano, de Matheus Leme, de Confins, todo mundo também está trazendo, e é bom o Café com Política também conseguir trazer. Obrigado pela presença do senhor aqui. Obrigado, Guilherme. Obrigado, viu, Adriana, pela oportunidade da gente conversar, falar um pouquinho sobre a região metropolitana, que infelizmente foi castigada em alguns mandatos, que foram esquecidas, infelizmente, por governos anteriores, mas a gente não pode ser penalizado por isso. Eu falo assim que hoje a região metropolitana, a quantidade de eleitores que tem, a quantidade de moradores, de habitantes que tem é muito grande. E fora, querendo ou não, nós temos um aeroporto que é o principal elo de saída e entrada do nosso estado. Obrigada, vereador, e agradecendo também a sua companhia, a sua audiência aqui no nosso Café com Política e, claro, reforçando o convite para que você nos siga aqui nas redes sociais e, além disso, se inscreva no nosso canal para que você possa ser avisado das nossas transmissões. Deixe seu like e compartilhe também as nossas transmissões. Até a próxima.